Existe uma saída. Quão doces estas mesmas palavras já soaram aos ouvidos de trabalhadores presos por desmoronamentos em minas de carvão ou exploradores perdidos no interior de cavernas naturais. A visão de um raio de luz em meio às densas trevas enche o coração de alegria e esperança. Existem, porém, trevas mais densas do que qualquer túnel ou caverna escura, o vale da sombra da morte. Mas também, para a morte há uma esperança, existe uma saída. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O homem tomou o rumo da morte e da negridão das trevas para sempre, quando pecou, rebelando-se contra o seu Criador. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos foram assim imersos nas mesmas trevas. Todos ficaram sujeitos à morte e à condenação eterna. Tendo diante de si a expectativa da morte, muitos procuraram buscar refúgio nas religiões, mas tudo em vão. O Senhor Jesus descreveu os religiosos de sua época como cegos, guias de cegos, e acrescentou: ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Outros se refugiaram na filosofia, mas o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Há os que se voltam para dentro de si mesmos, procurando uma resposta para a sua angústia, alguma espécie de luz interior. Mas Jesus disse que do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro. Nada de bom pode ser encontrado ali. Diante da fatalidade da morte, há muitos que tentam satisfazer suas consciências culpadas, praticando o que é justo e procurando agradar a Deus por meio da caridade e das boas obras. Mas a palavra de Deus afirma que todos nós somos como o imundo, e todos nós, toda a nossa justiça, como o trapo da imundícia, e que a nossa salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Outros, num esforço desesperado para saber o que encontrarão no além, pretendem consultar espíritos, mas Deus avisa: quando vos disserem, consultai os necromantes, médiuns e os adivinhos, que cochicham e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultará os mortos? Só existe um que tem a saída para o pecado e a morte. É Jesus Cristo. O mesmo que um dia diante do túmulo de um morto clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o próprio Jesus experimentou a morte, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus. Creia no Senhor Jesus agora mesmo e receba o perdão e a paz. Confie na promessa daquele que disse: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Disse Jesus: eu vim para que tenham vida,
e a tenham em abundância.